palavra de Deus entrando na sua casa. Programa Marco Feliciano. Agora, na tela da sua TV. A paz, irmãos, eu sou o pastor Marco Feliciano e esse é o meu programa. Que bom que você está comigo aqui hoje para participarmos de uma tarde, ou uma manhã, ou uma noite, eu não sei em qual emissora você está me assistindo, ou se você está me assistindo de madrugada pela internet, mas assistir aqui uma mensagem linda sobre a minha história, que é a história chamada de fogo. No programa de hoje também eu tenho aqui um convite para te fazer, um convite que tem sido feito já em toda a mídia social pelo pastor Silas Malafaia, um convite importantíssimo, você só vai saber se permanecer aí comigo. Também no programa de hoje eu vou aqui passar um pedacinho da entrevista que eu dei no programa do Amaury Júnior. Um abraço ao Amaury Júnior e a todo o pessoal da Rede TV pela oportunidade que me deram de estar ali. E você que não pôde assistir no Amaury Júnior, vai assistir um pedacinho da entrevista aqui. O programa Marco Feliciano está imperdível. Também hoje tenho aqui para você a minha ida a Porto Seguro. Fomos a Porto Seguro, eu e o Roberto Marinho, o pastor Roberto Marinho que está sempre comigo. Estivemos ali num dos maiores eventos que eu já vi acontecer no Brasil. Eu fiquei simplesmente assustado, mas assustado no bom sentido. Eu fiquei espantado com tanta gente de qualidade, com cultos tão abençoados como esse. Mas você só vai saber onde era e como foi esse congresso se permanecer comigo aqui. O programa Marco Feliciano só está começando. Venha adorar a Deus em uma das igrejas do pastor Marco Feliciano, em Orlândia, São Paulo. Na igreja sede, Rua 4, número 227, Jardim Boa Vista. Em Gravataí, Rio Grande do Sul, Rua Dorival Cândido Luz de Oliveira, 3792. Em Ribeirão Preto, São Paulo, Rua Coronel Luiz da Cunha, 470, Vila Tibério. Eu sou o pastor Marco Feliciano, estou confirmando a minha presença dia 26 de maio, aí nessa linda cidade, para a inauguração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Catedral do Avivamento, e o meu pastor aí é esse moço bonito aqui, é o pastor Bruno. Estaremos juntos, eu, o pastor Bruno, toda a comitiva da nossa igreja, cantores estarão presentes e eu espero você. 26 de maio, Penápolis vai ser sacudida pelo poder de Deus. Venha e traga a sua família. Um abraço. Catedral do Avivamento, a igreja que entende você. Direção, pastor Marco Feliciano. Central de Informações, 0 Operadora 11 4062 0138. Muito bem, vamos então começar o nosso programa. Muito obrigado. Nós estamos aqui na Rede TV. Eu nunca fiz distinção de cor, tenho minhas posições sobre sexualidade e a minha religião é algo nato e garantido pelo artigo 5º da Constituição. Está aqui ao meu lado o deputado Marco Feliciano, a quem eu agradeço. Eu tenho ligado a ele insistentemente para que ele venha aqui, que nós temos, assim, muitas dúvidas para poder esclarecer sobre as suas afirmações. Ô Mauri, primeiro, uma alegria estar aqui no seu programa, obrigado pelo convite, desculpa a demora em atender. Veja só, o que é homofobia? Homofobia é uma patologia, homofobia é uma doença psicossomática. Homofobia é quando uma pessoa tem aversão por alguém que tem a sua sexualidade diferente da dele, e a aversão é tão grande que leva a pessoa a praticar violência e até assassinato. Eu não tenho aversão a ninguém, nunca cometi violência contra ninguém, então não há homofobia. O que eu tenho é posicionamentos. Eu sou contra o casamento gay. É contra o casamento gay? Sou contra o casamento gay por princípios, sou contra o casamento gay como deputado, porque como deputado eu sou guiado pela Constituição Federal. E o artigo 226, parágrafo 3 da Constituição, Mauri, diz que nesse nosso país só é casamento a união de um homem e uma mulher. Enquanto a Constituição não for mudada, eu defendo a Constituição como deputado e como pastor sou policiado e guiado pela Bíblia. E a Bíblia diz que isso é errado. E isso não vou mudar o meu posicionamento, porque meia dúzia de pessoas começam a fazer gritos, chamados gritos de ordem, que na verdade não são gritos de ordem, são de pura desordem, porque achincalham as pessoas, humilham, praticam violência contra mim, são intolerantes, e a mídia toda tem mostrado isso. Me pegaram para Cristo, essa é a verdade. O pastor Silas Malafaia promove no próximo dia 5 de junho uma manifestação pacífica em Brasília pela liberdade de expressão, pela liberdade de culto, pela liberdade de opinião e, acima de tudo, pela família brasileira.
Pastor Silas tem aqui a minha moção de aplauso, meu agradecimento por tudo que tem feito aí por mim. Lembrando, essa manifestação não é em prol do pastor Marco Feliciano. Essa manifestação é em prol da família brasileira. Por isso, todas as pessoas que amam a família como ela é, a família estabelecida por Deus nessa terra, estão convidados para estar ali, independente da sua religião, independente do seu credo. Todas as pessoas que têm o mesmo pensamento que nós, que nesse momento percebem que há pessoas nesse nosso país tentando cercear o nosso direito de falar, o nosso direito de opinar, e pessoas que querem destruir a família como ela é, e você que apoia o nosso pensamento, que é o pensamento de sustentação da família, de liberdade de expressão, é nosso convidado. Faço aqui coro ao pastor Silas, peço até licença para ele, então vou dizer que é nosso convidado para estar em Brasília no próximo dia 5 de junho, às 3 horas da tarde, na frente do Congresso Nacional. Então, manifestação pacífica, 5 de junho, promovida pelo pastor Silas Malafaia. Presença confirmada de diversos cantores evangélicos, muitas autoridades estarão presentes ali, muitos líderes evangélicos estarão presentes. Então, espero você lá, dia 5 de junho, 15 horas da tarde. Parabéns, pastor Silas Malafaia, por isso o senhor é o grande líder que é. Aproveitando aqui para falar da nossa agenda, pastor Roberto Marinho. Olha, esse encontro foi emocionante, realmente. As imagens vão falar mais do que palavras, mas estivemos na cidade de Porto Seguro, onde nasceu e foi descoberto o Brasil. Mas não estivemos lá por causa do descobrimento do Brasil, não. Estivemos lá por um convite muito especial, realmente, que o Senhor recebeu do nosso querido amigo apóstolo Renê Terra Nova. Meu abraço ao apóstolo Renê Terra Nova, essa liderança inquestionável que Deus levantou no Brasil, esse grande líder que conseguiu mover o país numa visão de reino, numa visão de nação, com quem eu aprendi muito nesse dia que estive em Porto Seguro. O apóstolo Renê Terra Nova se mostrou de fato um grande pai, um grande amigo, foi uma surpresa para mim. Aliás, foi uma surpresa para a plateia que ele estava. Quase 20 mil líderes, quase 20 mil pastores estiveram presentes em Porto Seguro, debaixo de uma unção única. Ouvimos ali também pregar o apóstolo Peter Wagner, que é um americano de 82 anos, muito está lindo, com vigor tremendo. Ele ministrou sobre a minha vida, orou sobre a minha vida, e esse momento para mim foi muito especial. Apóstolo Renê, me faltam palavras para agradecer o que o Senhor fez pela minha vida nesse dia. Me faltam palavras para agradecer o carinho que todos aqueles que estão debaixo da sua autoridade tiveram comigo aí em Porto Seguro. Muito obrigado a todos que estão envolvidos aí no mover dos 12, né? A todos que pertencem ao Ministério Internacional da Restauração e que estão debaixo da sua autoridade espiritual. Líder, de coração, muito obrigado. E eu também preguei em outro lugar, Roberto. Vamos ver se você vai lembrar. Lembro sim. Onde? Como é que eu vou esquecer? Quarta-feira de manhã, no culto na Câmara dos Deputados Federais, tá vendo? Pois é, não se assuste, viu? O Estado é laico, mas a sociedade não. E lá dentro da Câmara dos Deputados, nós realizamos toda quarta-feira um encontro da Frente Parlamentar Evangélica e nós temos um culto ali. O culto tem como capelão o pastor Paulo Freire, que também é deputado federal, e o presidente da Frente Parlamentar Evangélica é o deputado João Campos de Goiás, a quem eu mando meu abraço, minhas considerações. E eu fui convidado para estar pregando ali. Veja como é o culto da Frente Parlamentar Evangélica. Nós saímos dessa reunião hoje, não saímos daqui apenas como parlamentares ou como oficiais que trabalham nesta casa. Saímos daqui como candelabros, como luzes de fato, cheios do Espírito Santo. Muito obrigado aqui ao nosso capelão, ao pastor Paulo Freire, deputado Paulo Freire, e ao presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado João Campos, por essa linda oportunidade. E agora eu quero convidar você para assistir comigo o encerramento daquele documentário que nós estamos passando aqui no programa já há 2 semanas, que é o documentário Chamada de Fogo. É a história da minha vida, a história da vida desse pastor que o Brasil inteiro passou a conhecer, e através desse documentário as pessoas passam a me conhecer com mais intimidade, conhecendo a minha história. Convido você a assistir nesse momento Chamada de Fogo. Nós saímos para fora do clube e escondemos a arma debaixo de um arbusto. E eu falei, quando terminar o baile hoje à noite, a gente dá um jeito nesse rapaz. Naquele dia tinha um parque, né, na cidade, e era próximo à igreja. E nós conversamos assim, vamos lá, ele deve estar no parque.
E dentro de mim eu falo, não, mas ele não está no parque. Mas tudo bem, vamos lá, é um lugar mais provável, né, para ele estar, vamos lá. Aí nós fomos lá, nada de achar o Marcos. Eu ia lá pro meio do baile, pulava igual cabrito, eu ia 2 vezes por noite em casa me trocar, de tanto que eu transpirava, de tanto dançar. Voltava, trocava de roupa e voltava pro clube. Aí nós fomos lá, nada de achar o Marcos. Aí ele falou assim, o que tem hoje, né? Só tem boate no CREL, né? No clube da cidade de Orlândia. Eu disse, vamos lá que eu acho que ele foi para lá. Mas como? Não, tem uma coisa, eu sinto que Deus está falando que ele foi para lá e que ele não deve estar lá hoje. Nessa noite, quando eu estava lá no meio do clube, dançando, dopado, drogado, eu só me lembro de uma figura. Pedi ao porteiro, eu só vou entrar aí que eu quero chamar um rapaz para conversar com ele e já tô saindo, tá? Uma figura esguia, magra, mais alta do que eu, me segurando, falando comigo, falando, ei, preste atenção. Ele deu um tapa no meu rosto. Ele disse, Marco, sou eu, Ronaldo. Chamei o Marcos para fora e falei com ele, não sei o que está acontecendo, nem sei por que eu estou aqui, só sei que você não pode ficar aqui, eu tenho que te levar embora daqui. Eu tô sonhando. Foi Ronaldo da igreja, sou eu, Marco, Ronaldo. E eu queria que você fosse para casa. Não, ele relutou um pouco, falou assim, olha, eu não sou de insistir muito, só que eu também não sou muito de brincadeira. Se eu estou aqui é porque alguma coisa de errada tem. Ele falou, Deus mandou vir aqui, te tirar daqui, porque Ele não garante a sua vida até o fim dessa noite, se você não sair daqui comigo agora. E eu comecei a chorar, você entendeu por quê. E ele me arrastou para fora do clube. Então eu tô te falando, vamos embora e vamos para casa, vamos tirar um período de oração, que eu acho que a gente tá precisando disso. Ele me colocou dentro do carro dele, alguém foi pilotando a minha motinha, que eu não sabia. Eu tava grogue, não conseguia dirigir. Quando cheguei na casa dele, a mulher dele e ele olharam para mim assim, me viram, eu tava feio, tava drogado, tava cheio de pulseiras no braço. Eu tinha deixado umas roupas esquisitas. Nós fomos para casa, ali ficamos em oração, provavelmente da meia-noite até as 3 horas da manhã. E eles oraram comigo naquela noite. Naquela noite, o efeito da droga passou e Jesus me renovou com o Espírito Santo. Quando eu soube que eu estava desviado, ficou. Demorei ainda 1 semana e pouco para firmar, porque foi muito difícil. A volta de quem está desviado é muito mais difícil do que quem vem pela primeira vez. E junta a vergonha, o efeito do mundo, o prazer que você conheceu agora. E eu ia na igreja, mas não me firmava, não conseguia firmar. Quando teve um trabalho em Orlândia, a irmã Uriovalda, de Uberlândia, ela chegou aqui e falou, irmão, o Marcos está desviado. Então eu falei, amanhã nós vamos fazer uma alvorada para ele. Mas ainda bem que eu fiquei sabendo lá. Eu estava lá, né? Eu tinha chegado 6 horas, eu tinha ido na igreja, acho que o dia anterior, mas fui pro clube de novo. Aí não deu para me sofrer muito, não, que eu fui, ele voltou, reconciliou, né? Eu me lembro que eu me dopei, me droguei de novo. E cheguei em casa às 6 da manhã. Quando eu cheguei em casa, do jeito que eu tava com roupa, tudo, eu caí na cama e dormi. Passou meia hora, minha mãe começou a me chamar. Marquinhos. O que foi, mano? Acho que os irmãos da sua igreja estão fazendo santo reis aí fora. Um irmão animado aí, juntava com o outro, falou, 5 horas da manhã a gente sai pra rua. Passava na casa de um, chegava na janela, cantava um hino, já era o toque de chamada. Aquele já tinha que se arrumar rapidinho, passar uma água no rosto e saía. Minha mãe não era crente. Ela não sabia que os crentes faziam serenata. E os crentes foram fazer uma serenata para mim. E quem é que estava junto com todo mundo? A irmã Uriovalda. Quando ela ligou para Orlândia, ficou sabendo que eu estava desviado, ela veio para um trabalho na igreja e foi lá na minha casa, junto com um grupo de irmãos. E eu me lembro até hoje que do lado de fora da minha casa, eles com violão cantaram uma música para mim. Cantaram, né, vários hinos, aí a pessoa recebia. Seria tipo uma folia de reis. A música muito linda, era assim. Existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor. Aquele que foi tão fiel jardineiro. Naquela manhã ele reconciliou com Deus. Chorar ao ver a sua flor caída e morta. Aí, eles falavam na letra que o jardineiro cultivou a terra e a flor que caiu era o crente que estava desviado. Aquilo entrou no meu coração. Eu era a flor que estava caída no barro. Eu me lembro que quando a minha mãe abriu a porta, eu fiquei com vergonha dos irmãos, que eu ainda estava com a roupa do baile. A irmã Uriovalda entrou, quando ela entrou, ela olhou para mim, apontou o dedo e disse assim, Marco, Deus não te quer assim. Deus tem um plano na sua vida, rapaz. Deus te chamou para uma grande obra. Se você ficar onde você está, o diabo vai te matar. E eu caí de joelho dentro da minha casa naquele dia. Eu chorei muito. E ela olhou para mim e disse assim, vamos para a igreja.
Eu falei, mas olha, vamos para a igreja, troca de roupa. E eu fui para a igreja naquela manhã. Tinha tudo para continuar uma vida nas drogas, como aos 13 anos, até os 14, 15, eu fui um homem drogado. Por quê? Porque o meu espírito estava para baixo, porque eu nasci no meio de uma família desgraçada e ninguém nunca tinha me dado uma palavra como essa. Mas o dia que eu entrei dentro de uma igreja pentecostal, olharam para mim e disseram, Deus tem um plano na sua vida, eu agarrei aquilo com unhas e dentes. Eu acreditei. Lembro até a roupa que ele tava, uma calça marrom, uma jaqueta marrom de frio. A hora que eu vi assim, eu já senti algo diferente, né? Nesse período que eu voltei, eu não sabia. A garota bonita começou a sentir falta das minhas ligações. Meu olhinho acho que brilhou. Naquela manhã ela pregou e ela foi clamar o batismo com o Espírito Santo. Ela tinha o dom de orar para se batizar com o Espírito Santo. Foi com essa mulher que o Senhor me deu a graça para orar, para pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. E ela me chamou, Marco, vem orar. E o pastor não queria aceitar porque eu estava desviado, mas tinha voltado. E ela disse, venha Marco, eu estou pedindo, venha. E ela disse, coloque a mão sobre esse rapaz. E eu coloque a mão. Quando eu coloquei a mão, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Naquele dia ele voltou para a igreja e firmou, está até hoje. Quando eu voltei, ela foi uma das primeiras pessoas que veio me dar um abraço. E ela falou, senti sua falta. Eu me lembro que foi no dia 12 de junho, não me lembro de que ano. Aí foi quando nós começamos a se aproximar. Aí começou a se cumprir tudo que ela disse. Eu ia me desviar, ia voltar com mão forte. Mal sabia que Deus ia usar a mão dela para me trazer. Deus abençoe a Maria Ovaldo, onde ela estiver. A coisa melhor que tem é obedecer o Espírito de Deus, porque Ele é uma pessoa e Ele fala. Começou a firmar na igreja. Eu estava na casa do presbítero, irmão Jonas, era aniversário da Miriam, e eu sentei com a Edileuza no sofá, como eu estou sentado aqui, ela sentou do meu lado e eu disse para ela, eu quero te fazer um pedido. Eu quero te pedir namoro. E ela olhou para mim e disse assim, mas eu tenho que orar a Deus, tenho que pedir. Eu falei assim, então ore e peça a Deus, porque você não vai namorar um homem comum, você vai namorar um obreiro. E o Marcos foi uma luta, ele fez uma campanha, ele começou a orar, campanha, ele falou, Senhor, eu quero namorar a irmã Edileuza. A Edileuza conta que depois ela riu disso tudo. O Marco, obreiro, eu ia para a igreja sem Bíblia nessa época, eu tinha voltado do mundo. Aprendi a responder para o pastor, estava muito rebelde ainda, mas Deus estava tratando meu caráter. E nesse dia eu profetizei com a minha boca que seria um obreiro, e ela seria esposa de um obreiro. E ele não tinha coragem de falar para meu pai. Ele queria me namorar, mas não saía, e eu já tinha avisado meus pais, né? Ele ia me pedir namoro. Quase nem não precisou ele falar para mim, né? Mas ele sempre falou assim. Meu pai chegou nele e falou assim, bom, eu acho que você veio aqui para pedir a Edileuza em namoro e tal, né? Aí já passou as regras, não é todo dia... E ela é uma menina para casar, né, de brincadeira. Foi assim, ele nem chegou a falar, de tanta vergonha. Foi assim que começou toda a nossa história. Quando deu 2 anos em julho, a gente decidiu ficar noivo. Essa aqui é a minha sogra, essa é minha noiva, não sei o quê, não tinha conhecimento com isso. Nós vamos ficar noivo, nós vamos casar, né? Falei, Edileuza, mas é isso mesmo que você quer, minha filha? Começamos a comprar os móveis assim, né? Compramos o fogão, começamos pelo fogão. Demoramos 1 ano para pagar o fogão. Aí ele falava, Di, você tá preparado para casar? Eu falei, tô, Marco, eu amo você, você me ama, né? A gente vai passar fome, porque eu ganho pouco. Você pensa bem o que você vai fazer, que você está saindo do mar, de um paraíso, você cair numa goteira ou num secador. Fiz essa frase para ela. Eu falava, não, mas se é de Deus, Deus não vai deixar a gente passar fome. Se foi confirmado por Deus, né? Você vê a casa, filho, só faltava tá quase para cair em cima. Namoramos 2 anos. 2 anos? Depois de 2 anos tinha que casar. Tem que casar. Nossa, a gente não andava sozinho. Por exemplo, era assim, namoro era, por exemplo, você não tinha nem pegar na mão direito, você tinha que se passava um tempo para pegar na mão, para poder acompanhar em casa. Era coisa assim, coisa séria, assim, ele começou a namorar sério. Antes ele tinha uma mobilete, a gente andava de mobilete e tal, mas... Quando ele comprou a Brasília, a gente não saía sozinho. Se saísse, tinha que levar alguém junto. Nós fomos num culto ao ar livre, né? Ele pregou. E eu de lado, né? Porque a gente não usava calça. É uma mobilete desse tamanho, né? Pequena. Sentei de lado, segurei na cintura dele. Tô aqui com uma pilha de Bíblia, né? Uma Bíblia minha, dele, harpa. E o Marco vai devagar, porque tô quase escorregando. Falei, vou abastecer, né? Tava acabando a gasolina. Aí nós entramos num posto, tava escuro. E ele não viu que tinha umas cordas. Eu só escutei ele, Di, segura! Quando vê, nós já tava tudo no chão, ele com a camisa tudo rasgada, eu com a saia suja. Falei, agora nós vamos falar pra minha mãe o quê? Aí fomos embora, chegou lá, minha mãe toda espantada, o que aconteceu? Aí explicamos, minha mãe entendeu, né?
Porque quando ele começou a namorar, eu perguntei para ele, Odileuza, você vai casar com esse rapaz? Rapaz, eu vou. Então daquele dia em diante eu senti prazer. Você vai casar, tudo que eu puder dentro da minha possibilidade eu posso fazer para vocês. Então eu tive prazer de levar ela. Aí veio o momento, me casei. Mas chorei, nossa Senhor Jesus Cristo, vixe. Eu achava que aquilo ali não ia acontecer logo assim de casar, né, tudo. Vixe, mas eu chorei demais, nossa Senhora. Muita correria. A gente na época convidava todo mundo, né, era a igreja toda. E aí deu uma chuva muito forte, eu não queria atrasar. O pastor não gostava que atrasava. Eu falei, né, eu vou ser pontual. Só que deu uma chuva tão forte que não teve como. Eu trazia acho que uns 40 minutos, quase uma hora. Era o salão assim, melhor que tinha aqui. Tinha outro, mas era bem mais caro, a gente não tinha condições. Então esse era o tamanho bom e nas condições que a gente podia pagar. Nós tiramos o dinheiro na hora da festa, o pessoal tirou da gravata. Esse dinheiro ajudou demais, né? Chegamos no hotel, foi em Poços de Caldas. Chegou no hotel, ele jogou o dinheiro assim na cama, ficou até aliviado. Nossa, esse dinheiro vai dar pra gente pagar o hotel. Foi a nossa salvação. Aí meu pai, ele ajudou a gente, né? Comprou os móveis. Ele havia comprado do meu irmão, comprou pra gente, completou a nossa casa. Aí fomos pagar aluguel. Fomos morar no Jardim Nova Orlândia, eram 3 cômodos. E foi lá que começou a nossa vida. Aí eu cheguei na casa dele, essa Brasília, trocou com essa moto. Cheguei lá, essa Brasília estava no arpente dessa casinha, que é a primeira que ele alugou. Tudo cheio de óleo de motor no chão, Brasília tudo ruim. Falei, o que você fez? Isso aí não funciona, né? Aí o primeiro dia pra gente ir pro culto, a Brasília não pegou. E eu tão ansiosa, nossa, meu primeiro culto, né? Como casada, né? Que jeito, uma chuva. Ficamos em casa, não pegou. Você quer trocar essa Brasília? Se o senhor fizer isso aí, vixe, falei, então vou mandar o rapaz. Aí foi lá, olhou a Brasília dele, tinha uma Belina, né? Uma bonita Belina, era 82. Falei, o que você acha? Nossa, se o senhor fizesse isso aí, eu falei, volta e eu volto. Mas que tempo, né? É pouco ganhar, para pagar aluguel, comer e, né? Quer dizer que era pouca coisa, né? Então eu ajudava, não me pedia nada. Falar que ele estava me pedindo, eu estava te mentindo. Só me lembro do meu Deus, usando vasos pequenos, grandes, gente de perto, gente de longe. As irmãs do Círculo de Oração da minha cidade. Uma vez teve um grande congresso aqui em Orlândia, né? Daquela vez em diante eu fiquei muito emocionada. Uma profecia, né? Teve uma profecia, o ginásio cheio de gente. Então o pastor saiu lá do púlpito, andou todo o ginásio inteirinho, né, procurando o Marco. Eu estava com ele uma vez, quando veio uns irmãos de Uberlândia para cá, quando Deus usou um irmão em profecia, ele falou com várias pessoas, inclusive além de falar comigo, a minha esposa falou com ele também. E eu lembro que Deus usou uma palavra para ele dizendo assim, olha, foi eu que te chamei, eu tenho compromisso com a tua vida. Aí, assim, eu passei pela uma cirurgia, né? E eu estava na minha cama e o Senhor falava comigo. Fala com meu filho, Marcos Feliciano. E eu falava, Senhor, então se for para mim falar com ele, envia alguém ou ele aqui, para mim que eu venha entregar o recado para ele. E o Valdeci chegou. Eu falei, Valdeci, você dá o recado pro Marcos, fala para ele vir aqui. Eu me lembro que quando eu fui conversar com o meu pastor pela primeira vez, falar para ele que eu tinha uma chamada missionária, meu Deus do céu, o mundo caiu de baixo, em cima da minha cabeça, melhor dizendo. Eu entrei e falei pro pastor que eu tinha uma chamada, uma vocação para ir para a Romênia pregar. E o meu pastor olhou para mim, deixou eu contar a história, deixou eu falar sobre Bucareste, eu já havia feito pesquisas, tudo. Eu tinha 15 para 16 anos nessa época. Eu fui expansivo, eu preguei para ele dentro da sala e quando eu terminei, ele disse, terminou? Terminei, senta. E ele falou para mim, vou te falar uma verdade, esquece obra missionária. Esquece campo missionário, esquece Europa. Você mora onde? E eu tinha que repetir, na Vila Tatu. Seu pai não mora comigo, sua mãe, doméstica, sua família, cortadores de cana. Você, guarda-mirim, congrega onde? No salãozinho da Rua 1. Todo mundo da sua igreja é rico? Não, todo mundo é pobre. E ele falou, com tudo isso, como é que você quer ir para a obra missionária no exterior? A obra missionária é para filho de pastor rico, é para homens ricos, loiros, dos olhos azuis, americanos, que tem dólar. E ele me abraçou e disse, é melhor ver você chorar agora, porque eu comecei a chorar, do que ver você chorar amanhã frustrado. Foi onde eu fui para minha casa,
Eu entrei dentro da minha casinha, ajoelhei em cima de uma máquina de costura, que era o meu ponto de encontro com Deus, e abri uma janela verde com a tramela. Eu olhei para o meio do nada, para o pasto, e eu falei com Deus aquele dia. Isaías 6:8 é uma mentira. Quando o Senhor perguntar quem enviarei, quem há de ir por nós? Porque o Senhor não deixou aqui que o Senhor, a quem enviarei, porém, tem que ser rico, tem que ser importante. Foi meu pastor disse que eu não posso porque eu sou pobre. E chorei naquele dia. Eu tive experiências com Deus, essa foi uma delas. O céu fechou naquele dia, começou a chover. E no meio dos trovões eu ouvi a voz de Deus. O Senhor falando comigo, dizendo assim: filho, eu não preciso de passaporte, não preciso de dinheiro de homem. Eu preciso de um coração que acredite que eu posso todas as coisas. Não desista dos seus sonhos. E eu continuei alimentando o meu sonho, os meus projetos, os meus desejos. Quem foi que te disse que você não vai herdar? Quem foi que te disse que você não vai herdar as promessas que estão na Bíblia? Eu quero que esse mentiroso infeliz aprenda que ele é filho de Satanás, porque Satanás é o pai da mentira. Eu profetizo em nome de Jesus que a Bíblia Sagrada, que tem 32.000 promessas, vão se cumprir na sua vida na essência, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mãe, hoje eu vou fazer uma pregação na igreja. Essa gravata foi a gravata do meu casamento. Eu casei com essa, eu tenho ela até hoje. Eu casei com essa gravata. Isso aqui foi em abril. Eu casei em dezembro, 5 meses de casado. Eu fui separado ao diaconato da igreja. Poxa, essa foto me traz tantas lembranças, que a maioria desses homens aqui são pastores, são grandes homens de Deus. Me chamou eu para me poder ir. A senhora vai ver, mãe. Aí chega lá, na hora que eu vi, primeira vez que ele pregou, fez pregação na igreja, aquela coisinha petitica lá, e com aquela voz de homem mesmo ali. Aí eu despenquei a chorar, de emoção. Ele sempre teve desejo de pregar, de fazer a obra de Deus, sempre, essa chama sempre ardeu no coração dele. Mas uma coisa assim que às vezes me marcou também, né, na vida do Marcos, foi quando ele veio me servir para a ceia pela primeira vez. O primeiro culto que ele foi servir a ceia, eu estava no culto. Aí ele veio, chegou e me serviu a ceia. E aquilo lá me tocou muito. Nós tivemos um problema muito sério. Durante 3 meses o diabo quase destruiu a nossa igreja. Nós tínhamos na época uns 300, 400 crentes. Eu me lembro que nessa época, durante 3 meses, aconteceram coisas horripilantes na igreja. Eu tenho até vergonha de contar. Assim, 2 presbíteros da igreja deixaram o púlpito. Um por problemas de ordem moral, o outro por um problema pessoal. Os homens que eu cresci vendo pregar desceram do púlpito. O melhor músico da igreja foi preso por causa de um ato libidinoso na rua. Um irmão muito querido da igreja tinha uma garotinha que estava começando a tocar teclado na igreja, a menina tinha 10 anos de idade, foi preso porque ele violentava a criança. Então a cidade conheceu a nossa igreja da noite para o dia como sendo uma igreja de malucos, ou de gente perturbada, gente com desvios sexuais. A igreja ficou vazia. Ninguém tinha coragem mais de ir à igreja. Isso foi a gota d'água que faltava para que a igreja se esvaziasse. Eu era diácono nessa época. E chegou um outro pastor para assumir o posto dele. E era um pastor nordestino, pastor Valdivino. E o pastor Valdivino olhou para mim numa reunião domingo à tarde e disse assim: você vai pregar hoje. Eu olhei para ele e disse assim: não vou não, pastor. Se fosse outro dia eu pregaria. Pregar na igreja desse jeito, fria desse jeito, vazia. Ele disse assim: você é covarde? E eu disse não. Ele disse: então prega hoje. Era recém-casado, Karen ainda não havia nascido nessa época. E eu falei para Edileus, minha esposa: olha, você entra dentro daquele quarto e não saia, porque eu vou orar aqui nessa sala. Eu coloquei um gravador para tocar uma fita, enquanto aquela fita tocava uma música do pastor Vitorino Silva, não esqueço até hoje. Enquanto a música tocava, eu orei, eu com o joelho dobrado no chão, escorado com a minha testa no encosto do sofá, eu disse: Deus, o Senhor nunca me deixou sozinho, mas hoje eu preciso de uma experiência mais forte. Eu preciso saber que o Senhor está comigo mesmo. A oração não durou 5 minutos. Veio um vento do nada, bateu na minha testa, me jogou de costas para trás. Eu fiquei 45 minutos sem conseguir abrir os olhos. A sala foi inundada com uma glória, uma luz muito forte. Eu achei que eu estava morrendo. Eu me encolhi e disse: Deus, não me mata, Senhor. Fiz alguma coisa errada, pedi o que não devia. Foi quando a voz de Deus entrou dentro do quarto e falou comigo: eu te dou hoje um ministério de fogo para as nações. Onde você não for, a sua história irá. E através de ti eu levantarei um exército de jovens que vão se levantar para pregar a minha palavra. Aleluia!
E eu levantei. Isso terminou aquele momento de êxtase. Eu me levantei suado, com dificuldade. Meu corpo não estava dolorido, mas eu estava mole, fraco. Eu levantei e caí no chão de novo. Imagine, eu não sabia nada disso. Só conhecia as experiências da Bíblia. Eu não sabia nada de uma nova unção. Não conhecia o ministério do pastor Benihim. Porque se eu conhecesse o ministério desses homens, eu saberia mais ou menos o que era, mais ou menos o que aconteceu com eles. Mas eu não conhecia nada, eu era leigo, morava no meio do mato, uma cidade pequena. Nunca tinha saído daqui para não ser ir a Ribeirão Preto e nas cidadezinhas aqui perto, Morro Agudo, Salles Oliveira, pregar. Foi nesse dia que eu entrei no quarto, a Edileuza que conta. Ela disse que ela olhou para mim, ela não me viu, ela viu um gigante. E eu fui para o culto naquele dia. E naquele dia eu fiquei na porta, porque eu era diácono, e Deus trouxe os crentes para o culto naquele dia. Eu acho que vieram de curiosidade para ver o pastor novo. E eu ficava na porta numa alegria, eu me lembro que eu ficava com a mão estendida, como se estivesse abraçando alguém. Alguém deve ter achado que eu era louco, mas eu sentia a presença do Espírito Santo como eu estou sentindo vocês aqui. Eu senti o calor dele, eu começava a conversar com ele como estou conversando com vocês. E o medo que eu tinha de tarde, de não pregar, agora se transformou numa ansiedade por estar no púlpito. Agora a palavra final com o diácono Marco Feliciano, eu subi ao púlpito, pedi à igreja para ficar de pé e abri a Bíblia. Eu sinto a presença de Deus falando isso aqui. Quando eu abri a Bíblia, eu disse assim, Deus me visitou. E li aquele texto, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nesse momento, da porta da frente, da entrada da igreja até o púlpito, as pessoas começaram a cair. Deixa Deus te usar! Eu não soprei, não joguei paletó, não gritei nada. As pessoas começaram a orar e começaram a tombar no chão. Nós terminamos o culto com mais de 100 pessoas caídas no chão. Gente foi batizada com o Espírito Santo, houve um quebrantamento muito grande. O pastor Valdivino anunciou de púlpito amanhã, quarta-feira nós temos culto lá na Avenida N. Esse culto foi na Avenida 11, que é a nossa sede, ou a subsede. Ele disse, lá na Avenida N, quarta-feira que vem. Na quarta-feira seguinte, a igreja estava entupida de gente. Todo mundo queria saber o que aconteceu na igreja no domingo, nem eu sabia explicar. E eu peguei o púlpito, abri a Bíblia e disse, Deus me visitou no domingo. E li o texto, não preguei. Quando disse Deus me visitou, começou a cair as pessoas para o chão de novo. E Deus trouxe um avivamento sobre a nossa cidade naquele dia. Foi um avivamento muito forte. Desse avivamento nasceram 2 cruzadas. Nós criamos 2 departamentos de cruzada, um aqui do córrego para cima da vila e do córrego para o outro hemisfério na cidade. E essas cruzadas, nós começamos a abalar essa cidade. Fazíamos cruzadas, pregações ao ar livre. As pessoas começaram a vir, começou a ter muita manifestação de Deus. Foi quando eu comecei a pregar. As pessoas começaram a saber da história, os pastores começaram a me convidar. Aí o telefone não parava mais de tocar, inclusive era na minha casa, a gente não tinha sossego. Pouco antes de eu me casar, eu trabalhava numa empresa chamada Intercred. Nessa época eu tive vontade de ir para o seminário, cursar o IBAD, Instituto Bíblico de Pindamonhangaba. E eu pedi para algumas pessoas me pagarem os meus estudos. Eu estava quase conseguindo, não conseguia bem na verdade, mas eu sabia que eu ia ter que deixar tudo. Eu sabia que eu ia ter que deixar um trabalho para poder estudar. E como eu não saí da Intercred, a Intercred faliu. Uma empresa que emprestava dinheiro na cidade, Factor, representava o Banco Crefisul na época. Uma empresa que ia de vento em popa. A empresa faliu da noite para o dia, que ela deu prejuízo para a cidade toda. Ele falava de mim, mas Deus fala muito comigo, tem alguma coisa para mim, mas ele não entendia o que Deus queria dele. E eu fui trabalhar na fábrica de vela. Então, mas e Deus falando comigo. Nessa época eu já tinha ouvido mais de 200 palavras proféticas acerca da minha chamada. Em todo o congresso, Deus usava uma pessoa para falar com ele. Só que ele ficava confuso, porque Deus não falava o que era. Eu tenho um plano na sua vida, vou te usar muito, né? E Deus me chamou fortemente nessa época. 4 meses depois eu fui consagrado ao diaconato da igreja pelo pastor José Roberto. Depois o pastor José Roberto me consagrou, ele me deu um trabalho para dirigir numa fazenda aqui. E eu ia com a minha Brasilinha, Brasília abençoada. Eu me lembro que o primeiro trabalho que eu fui dirigir, eu não dei conta de dirigir, porque estava chovendo. A Brasília não conseguiu subir o barranco para chegar lá na casa dos irmãos, e era uma chuva muito grande, eu tive que voltar para casa. Então, eu trabalhava na fábrica de vela. Foi quando Deus me deu a chamada verdadeira.
dizendo, deixa tudo. E eu não tive coragem. A fábrica, nós derretimos 40 toneladas de parafina por mês. 40 toneladas de parafina por mês era vela para dedéu. Muita vela. 40 mil quilos de vela por mês, produzido e vendido. A empresa ia de vento em popa. E de repente, do nada, a empresa faliu. Começou a falir. Eu saí dessa empresa e fui trabalhar numa outra empresa chamada Intelli. Ele chorava muito, ele ficava agoniado, porque ele não sabia o que fazia, que decisão tomava. E o senhor me chamando. Eu dizendo, senhor, o senhor fechou a Intercred, fechou a fábrica de vela, quero ver essa aqui fechar. Que é uma empresa que 50% ou 60% dela, na época, o faturamento ia para as estatais e já estava exportando. Então, era uma empresa que ia muito bem. Eu lembro que eu estava em casa quando eu recebi o jornalzinho da cidade no sábado, Intelli pede concordata. Quando eu li aquilo concordata, o Espírito Santo falou no meu coração, vai esperar. Jonas, você quer que eu afunde esse barco por causa da sua chamada? E ele falou assim, você está disposta a ser uma esposa de obreiro, de evangelista, não sei, o que Deus tiver para mim. Se Deus está tocando no seu coração, eu estou do seu lado, vou te apoiar. E todo dia eu falava para minha esposa, eu vou pedir as contas. E ela, não, pode ir que eu estou contigo. Aí o dia ele chegou em casa e falou aqui, eu pedi as contas. A gente estava almoçando, a Karen tinha 1 aninho, estava gatinhando. Eu olhei para a Karen e comecei a chorar. Estou desempregado. Quando eu falei isso, ela parou de comer, ela teve uma crise de choro. E eu comecei a dizer, mas você não falou, filha, que você estava comigo? Você acreditava em mim? Você falou que eu podia fazer isso? Ela, Marco, mas e agora quem vai pagar nosso aluguel? Quem que vai cuidar da Karen? Hoje nós não temos mais plano de saúde. Aquilo eu fiquei... Falei, meu Deus, como que nós vamos viver? A gente já ganha pouco, já não dá para nada. Ele não conhece nenhum pastor para ajudar ele, para convidá-lo, né? E chegou o dia. Intercred quebrou. Fábrica de vela fechou. Intelli em concordata. Alguns podem achar que é muita pretensão minha, achar que tudo isso aconteceu por causa de mim. Mas eu vejo isso acontecer na vida de homens que Deus tem uma vocação divina. Aconteceu com Jonas. Eu era o Jonas daquele barco. Eu me lembro que eu fui falar com o meu diretor financeiro na época, eu sou Roberto Tinassi. Ele era ancião da Testemunha de Jeová. E eu sentei e falei, senhor Roberto, eu quero que o senhor me despeça, eu preciso sair daqui. E ele falou, mas Marco, a empresa está vivendo um momento difícil, mas você é um rapaz inteligente, você tem um futuro promissor, as coisas vão acontecer, tenha paciência. Eu dizia para ele, senhor Roberto, eu não consigo mais ficar aqui. Ele falou, o que você quer fazer da vida? Eu disse, eu quero ser um missionário. E eu sabia que ele era de outra religião. Quando eu olhei para ele, o olho dele lacrimejou e saiu lágrima. Ele chorou. Ele falou, eu entendo isso. Eu sou de outra religião que você, mas eu entendo quando o homem tem uma vocação para servir a Deus. Deus estava abençoando o Marcos de uma maneira maravilhosa, que as promessas que Deus havia feito na vida dele estavam se cumprindo, os cultos que ele participava aconteciam muitos milagres. Eu saí de casa, comecei a andar com a minha brasilinha pelas ruas da cidade sem saber o que fazer. Eu passei na frente da Intelli, me deu vontade de entrar lá dentro e pedir as contas, falar que eu estava arrependido. Eu me lembro que o diabo, só pode ter sido ele, sentou do meu lado e soprava no meu ouvido, se a sua filha ficar doente agora, você não tem plano de saúde para dar ela, você não tem nem NPS. E daqui 4 meses, quando terminar o seguro-desemprego, você vai comer o quê? E como é que fica? Eu fiquei perturbado. Eu me lembro que eu parei o carro no meio da rua, numa avenida aqui, e eu abaixei a cabeça e minha cabeça começou a pesar. Eu falei, fiz besteira. De repente, eu olho pelo retrovisor do carro, vem um irmão, numa bicicleta, Enoque, filho da irmã Sebastiana, que eu sempre conto nas histórias, a irmã que morreu com câncer, e no velório dela, os anjos apareceram para cantar. Ele olhou para mim e falou, Marco, o que você está fazendo aqui? Você não tinha que estar trabalhando? Eu falei, eu pedi as contas do trabalho, Enoque. Ele falou, para quê? Eu falei, eu vou viver da fé, eu acredito na minha chamada. Enoque abaixou a cabeça, quando ele levantou, as lágrimas desceram do olho dele. Ele olhou para mim e deu um sorriso, ele tinha um sorriso muito bonito, Enoque disse assim, rapaz, eu queria ter a sua coragem. Porque a Bíblia diz que ninguém perde com Deus. O plano de Deus na sua vida é esse. Nessa vida, tudo que você deixa por Ele é 100 vezes tanto. E na outra, a vida eterna. Ele falou, vai com Deus, Deus vai te abençoar muito. Aquilo aliviou o meu coração. Fui para casa, falei com o pastor na época que me apoiou, dizendo que era para eu acreditar. Meu sogro me deu um apoio muito grande.
sem o consentimento dele eu não teria ido. E eu fui na sede de Ribeirão Preto, que era a nossa sede, e me apresentei como evangelista itinerante. O pastor disse, olha, agora está aqui Marco Feliciano, evangelista itinerante, vamos ajudá-lo. Desse dia em diante, ninguém nunca mais me convidou para nada, Wellington. Foram 4 meses parado em casa. Meus pais ou a mãe dele dava muito, ajudava a gente com comida. Não tinha condições. Foi os 4 meses de seguro-desemprego. Eu fiquei 4 meses parado, ninguém me convidava nem para fazer uma oração mais. As igrejas que me convidavam antes pararam de me convidar porque eu acho que agora eles tinham que me dar uma oferta, então eu não era mais um pregador conveniente. Porque antes eu ia, como eu trabalhava, antes não precisava nem me dar minha gasolina. Eu ia, pregava, de bom grado, voltava. Mas agora não, agora eu assumi a fé. Eu comecei a fazer minhas fitinhas em casa, fita cassete. Ele tinha fitas, mas o pessoal não comprava. Então a gente passou muito apertado. Consegui o irmão Cido Mazarão, aqui da minha cidade, pagou para mim a confecção das capinhas de fita cassete em branco e preto. Então eu acreditei, agora eu ia e levava minhas fitinhas para vender. E ninguém mais me convidou. Foram 4 meses de luta. 4 meses de prova, ao ponto de eu acordar um dia, a Edileuza olhar para mim e falar assim, Marco, não tem mais comida para a gente comer. E eu olhei para ele e disse, se você for pedir para o seu pai e para sua mãe, eu largo de você. Porque eu tinha um orgulho muito grande, eu falei assim, Deus disse que ia me sustentar, eu não sou doido. Eu saí de casa naquele dia, peguei o carro e subi um monte para orar. Fui orar. E eu orei e gritei, eu falei, Deus, será que eu fiz besteira? Nessa época, como já faziam 4 meses, as pessoas que me apoiaram moralmente começaram a tirar o apoio moral dizendo que eu estava maluco, que eu queria aproveitar do meu sogro, que eu era vagabundo, que eu era isso, que eu era aquilo. Cheguei de tardezinho em casa. Quando eu entrei pela cozinha, quando eu abri a porta, a mesa da cozinha estava repleta de sacolinhas de supermercado, cheia de mantimentos. Eu já fui correndo na Edileuza para brigar. Quando eu falei, você foi pedir para o seu pai? Eu disse, não foi o pai não. Sabe a irmã Hélia? Eu falei, que irmã Hélia? A irmã Hélia. Eu falei, o que tem a irmã Hélia? A irmã Hélia estava no mercado comprando e Deus disse para ela, compra para o meu filho. Tudo que você compra para você, compra para ele. Detalhe, a irmã Hélia era e é ainda uma secretária do lar, uma empregada doméstica. Era mãe, se não me engano, de 4 filhos, nenhum crente, nem um marido crente. Ela sabia que o meu sogro era fazendeiro na época. Sabia que a família da minha esposa era abastada. E ela falou, Deus, o senhor quer que eu leve comida? O senhor disse que quer que você leve. Quando a Edileuza disse que aquilo tudo tinha vindo da mão de uma irmã que era simples, eu dobrei meu joelho e comecei a gritar. Eu falei, Deus, por que isso? Para que isso? E o senhor disse para mim, para provar a você que a partir de hoje eu uso os meus meios para te sustentar. Eu uso os meus meios. Você não precisa se humilhar para ninguém. Eu sustento a sua casa. Eu te dou a comida, eu sustento você com roupa. Não vai te faltar nada enquanto você permanecer fiel e me servir. Eu ficava preocupada, mas eu ainda tinha fé que Deus estava naquele negócio. Eu acreditava. Eu não nasci para ser capacho! Campinas, em São Paulo. E ele olhou para mim e disse, rapaz, eu nunca te vi pregar, mas pelo que eles estão dizendo aí, você é homem de Deus, você vai pregar na minha igreja. Quando eu fui pregar lá, foi o mover de Deus, meu Jesus. Eu me lembro até hoje, uma igreja não muito grande, eu sentei no púlpito e do púlpito eu tinha visão da igreja. E eu preguei. Eu me lembro que de repente no meio do culto eu escutei um grito, mas grito em culto pentecostal era normal. Só que de repente eu olhei para o meio da igreja e veio um homem marchando, batendo os pés no chão. Ele subiu no púlpito e tomou o microfone da minha mão, mas numa autoridade que eu não parei. Ele olhou para mim e disse, irmão, vocês me conhecem, a igreja parou. Eu sou aquele rapaz que estava no hospital com meningite no último estágio dela. Eu ia morrer, o médico hoje de manhã chamou minha família e disse, olha, leve ele para morrer em casa. E antes de eu sair, eu falei para o médico com dificuldades, olha, eu vou sim, mas eu não vou para a casa da minha mãe, eu vou para a casa do meu pai porque eu vou ser curado. Os pai e a mãe levaram ele para a igreja. Enquanto eu pregava, ele não conseguia ouvir porque doía todo o corpo dele. Ele disse que ele não conseguia entender o que eu pregava, mas de repente, quando ele abriu o olho, ele olhou do lado dele, tinha um homem que pegava fogo, dos pés à cabeça. E o homem olhou para ele e fez assim, ó, e colocou aquela mão cheia de fogo sobre a cabeça dele. E o fogo desceu da cabeça aos pés e os nervos dele foram estralando e soltando. E de repente ele estava de pé, curado. Isso, pegue isso, guarde no peito e dê um grito de glória! Esse episódio abriu as portas em Campinas. Eu fui itinerante em 3 cidades, Campinas, Hortolândia e Sumaré, durante 1 ano. Essas 3 cidades me deram mantimento. Fui pregar em Mauá da Serra.
Mauá fica ali entre Apucarana e Ortigueira. Era no mês de julho que eu estava pregando nessa cidade. Quando eu estava pregando, entrou dentro da igreja um homem chamado Mateus Jensen. O irmão Mateus Jensen é pastor hoje. E foi lá que nós encontramos e ali nós transmitimos a primeira vez. E ele transmitiu ao vivo, num link para o programa de rádio das 6 emissoras dele. E houve um congestionamento de ligações nas emissoras dele. E daí convidamos ele para estar conosco, viajando pelo Paraná. Foi que isso? Aí eu me empolguei. Juntamente com meus filhos, e eu junto, e as irmãs Falavinha, e ele então acompanhou, e foi uma bênção aquele trabalho. E graças a Deus que muitas almas aceitaram Jesus como Salvador. Abril de 99, Marco Feliciano estava escalado para pregar no Gideões. Somos mais que milhões, estamos em todos os cantos do mundo, fazendo missões. Somos mais que milhões, somos mais que milhões, Gideões missionários. Eu pedi para o pastor Cizino, que não conhecia ele aqui dos Gideões Missionários, para colocar ele para pregar numa festa. E o pastor Cizino atendeu o meu pedido, porque é amigo. E eu fui pregar na tenda. Depois da tenda, eu preguei no domingo à tarde. E hoje ele está com trabalho aí, ou seja, está atingindo o mundo, evangelizando. Já são 53 países do mundo e o Brasil inteiro pregando. De 99 até os dias de hoje, 2006, 2007, eu preguei lá durante todos esses anos para a honra e glória de Jesus Cristo. E a compreensão e graça que Deus deu ao pastor Cizino Bernardino e Reuel Bernardino, que são as pessoas que têm acreditado no nosso ministério até hoje. O Espírito Santo manda eu estar aqui lembrando de um fato que marcou a minha história. No ano de 1988, há 11 anos atrás passados, eu estava no meio dessa multidão como vocês aí estão. Quando um dos preletores do Rio Grande do Sul estava pregando, há alguns anos atrás, aqui em Camboriú, e no momento que ele fez o apelo para quem gostaria de ofertar para a obra missionária. E eu não tinha um centavo para entregar a Deus naquela manhã. Um jovem rapaz que veio e não tinha R$1 sequer, não tinha uma moeda para doar. Ele foi lá na frente se entregando como oferta. Ele não tinha uma oferta. A gente não tinha oferta aquele dia. A gente não tinha. Nós não tínhamos dinheiro para poder dar de oferta. E ele se jogou literalmente no chão. Eu saí correndo do meio da multidão, vim empurrando o crente, derrubei gente aí do meio, caí de joelho aqui no chão. Este jovem que está deitado no chão, Deus está dizendo que está recebendo a sua oferta. E em breve, todo o Brasil e o mundo verá você aqui em cima desta tribuna, pregando a minha palavra. E Deus viu. E Deus viu. E Deus aceitou. 11 anos se passaram, tenho pregado o Evangelho de Deus na Europa, na África e aqui no nosso Brasil. E você foi aquele rapaz, novinho, que não tinha nada. Se jogou ali, se entregou para Deus. Agora a gente vê que Deus é fiel. Em tudo isso a gente vê que Deus é fiel. Deus prometeu para ele e Deus cumpriu. Quando Deus quer agir, Ele abre caminho no meio do mar. Ele usa a jumenta de forma que ela consegue falar. Ele muda e faz o relógio de Acás girar ao contrário. Ele para o sol, ele detém a lua, ele muda de horário. Quando Deus quer agir, faz o rei dormir, 2 vezes sonhar. Outro perder o sono e ler para não ver o tempo passar. Quando Deus quer agir... Porque o mesmo Deus que fez o que fez na vida do pastor Marcos, pode fazer na nossa vida e na sua vida, de quem está assistindo também. Ele faz o urubu se tornar em garçom e levar alimento do bom. E enquanto não chove, não falta alimento e o profeta não morre. Muito linda a história, muito lindo esse documentário. Esse documentário tem ajudado pessoas a se levantarem ministerialmente. Por onde eu passo pelo Brasil afora, encontro meninos que receberam de presente da mãe ou do pai esse DVD, ouviram a história, ouviram a mensagem, foram impactados e hoje são obreiros do Senhor. Você pode levar para casa esse DVD com a história completa. Você que assistiu o programa hoje pela primeira vez, você pode pegar o seu telefone e ligar aqui agora para o telefone que está aparecendo no vídeo e adquirir o kit Chamada de Fogo. Você leva para casa o kit Chamada de Fogo, que tem esta mensagem,
ou este documentário chamado De Fogo, a mensagem De Líder para Líder, a mensagem Vencendo os Espíritos de Encantamento e o livro Sonho de José. Tudo isso por apenas R$ 59,90, com frete já incluso. Lembrando que é a última semana, última oportunidade de você adquirir esse kit, e na compra desse kit você me ajuda a manter esse programa no ar. Ligue agora, aparece no telefone no seu vídeo, ou adquira através do nosso shopping virtual, que também aparece aqui no vídeo. No próximo bloco eu tenho uma notícia para aqueles que esperam sempre esse programa falar sobre o momento cívico, é algo muito importante. Estarei orando por você e por toda a sua família. Não saia daí. É uma ferramenta especial que vai mudar o mundo gospel. Portal do Céu Shop. O mundo gospel na sua casa. Momento Cívico. Momento Cívico. Momento Cívico eu sempre tiro aqui uns minutinhos para falar sobre o andamento político da nação. Todavia, hoje eu quero fazer um agradecimento aos brasileiros originais dessa terra, aos índios. O mês de abril é o mês do índio brasileiro. Dia 19 é o dia do índio. Né? Houve um tempo em que os índios tinham seu dia todos os dias nessa nação. As comunidades foram diminuindo e hoje quase que os índios perdem até os seus direitos. Para isso existe a Comissão de Direitos Humanos, que nessa oportunidade, nesse mês de abril, efetuou 2 audiências públicas em função dos índios. Uma audiência pública tratamos do caso de um índio que foi assassinado na Operação Eldorado e também sobre a saúde indígena que é quase abandonada. Então quero aqui agradecer a Deus pela existência desses brasileiros reais, desses brasileiros que merecem o nosso respeito, que merecem os nossos aplausos por serem fortes e vigorosos. E também aproveitar o momento cívico para aqui parabenizar o Exército Brasileiro, porque o mês de abril também é considerado o mês do Exército Brasileiro. Deus abençoe esses homens pela sua bravura, pela forma como defendem a pátria, pela forma como defendem a nossa bandeira, pela forma como, na surdina, porque é longe daquilo que nós podemos ver e ouvir, eles estão aí sempre treinando e lutando pela segurança nacional. Deus abençoe todos vocês, no nome de Jesus. Chegou a hora da oração. E nesta oração eu gostaria de fazer um pedido especial a você. Para que você me ajudasse a orar hoje pela nação americana. A nação americana passou mais uma vez por um grande susto, por um atentado, onde 3 pessoas perderam a vida e outras pessoas perderam partes do seu corpo, braços e pernas, através de uma atuação medíocre, de uma atuação covarde, de pessoas que não temem a Deus e a nada e que odeiam a vida. Porque alguém que pratica terrorismo é alguém que odeia a vida. Vamos orar para que a nação americana tenha o seu coração confortado, as famílias que perderam seus entes queridos, esses que estavam ali para uma maratona, que vieram correndo, num ato simbólico de tanta paz e de repente não vão poder nunca mais andar. Vamos pedir a Deus para que Ele acabe banindo desse nosso país, ou melhor, para que Deus acabe banindo desse mundo o terrorismo. O terrorismo é a arma mais covarde que alguém pode praticar. Então, vamos orar pela nação americana para que Deus conforte o coração das famílias que perderam seus entes queridos e que hoje tem dentro de suas casas pessoas que não podem nem se locomover mais por causa desse ataque covarde. Oremos. Pai, eu abençoo neste momento o meu país, o Brasil. E oro, Senhor, para que esta paz que temos aqui atravesse os oceanos, as barreiras e chegue também do outro lado, lá na América do Norte. E que os nossos irmãos americanos, nesse momento, sejam confortados. Aqueles que perderam seus filhos nesse ato terrorista, aqueles que perderam a sua mobilidade e não podem mais caminhar, aqueles que foram feridos nesse momento, para que o Senhor possa confortá-los e dar a eles força para continuarem a viver. Para que não fique sequelas de traumas, porque viver com traumas, Senhor, não é viver, é vegetar. Pai, protege a nação americana, protege também a nação brasileira,
Protege, Senhor, com o coração aberto, todas as pessoas de bem. E aqueles que têm dentro do seu coração uma raiz de amargura, Senhor, limpa e tira deles todo o ódio e dá a eles a paz que excede todo o entendimento. Abençoe a todos nesse momento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe Brasil. Eu espero vocês aqui na próxima semana, nesse mesmo horário. E não esqueça que avivamento é isso. Avivamento é uma questão de sobrevivência. Deus abençoe.